Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje vocês podem estar estranhando aqui, né? Que a gente está ao vivo também, para quem está só ouvindo a gente. Então, hoje, último episódio do ano aí, para a gente fazer uma retrospectiva de 2023, falando aí das principais coisas de .NET, Azure, Cloud, IA, enfim, muita coisa aí que rolou nesse ano. E hoje, para variar um pouquinho, a gente está fazendo ao vivo também para ter essa interação com vocês. Eu sou André Seco, estou aqui com o pessoal. Se apresentem, por favor. Bora, Renato. Não, pensei que era na ordem alfabética, mas beleza. Olá, pessoal, aqui é o Renato Groff. Normalmente no podcast a gente faz em ordem alfabética, que está ao vivo, bugou, né, a sequência. Fala aí, pessoal, eu sou Luiz Carlos Varia, estou aqui também hoje para a gente bater um papo aí sobre o que aconteceu ao longo do ano, né? Massa demais. Cara, muita coisa assim que eu fiquei pensando inicialmente. Será que aconteceu esse ano? Foi ano passado, ano retrasado? Porque o tempo está passando de uma forma meio diferente, pelo menos para mim. E aí eu tive que pensar. Bem doido. Eu acho que é um pouco por conta da pandemia, né? Que a gente ficou muito tempo de molho em casa, né? E acho que todo mundo meio que perdeu aí a noção um pouco de passagem do tempo. Mas também tinha muitos lançamentos que a gente esperava para 2021 e 2022 que não vieram, ficaram se moscando ali e só chegaram agora, né? Exatamente. Acho que a gente pode começar lá no iniciozinho, né, com... a gente teve, né, acho que é maio, o Build, né, o Build em maio, a gente teve algumas novidades, assim, principalmente falando de integrações, muita IA, né, nos componentes Microsoft, e o Build, assim, né, para quem não tem familiaridade com o evento, né, ele não é exclusivamente falando de coisas de dev, né? Então, mostrando muito ferramental, puxa muito para cloud, né? Que é vamos dizer assim, é o artefato que mais dá dinheiro aí para a Microsoft, né? Hoje. Então, assim, é muito focado em nuvem, inteligência artificial, né? Que esse ano praticamente só se falou disso. Então, assim, para dev, não sei se vocês lembram de alguma coisa específica do Build, assim, que vocês queiram comentar, mas foi, assim, bastante focado nesses pontos que eu comentei. É que em anos anteriores, a Microsoft sempre usou o Build mais para falar, olha, vai estar vindo essa versão do .NET, vai ter isso, né? Então era meio que vamos assim dizer, né, um trailer do que você ia acabar vendo no .NET Conf em novembro, né? Só que esse ano, na verdade, o principal assunto do evento foi inteligência artificial, né? Foi falado aí muito sobre OpenAI, né? E daí a Microsoft acabou deixando, né, para apresentar novidades do .NET agora em novembro, né, que aconteceu no .NET Conf. A gente fez lives aí ao longo aí do feriado prolongado. Pior que tinha bastante gente, né, Luiz? Isso aí. Mesmo assim, né, mesmo com o feriado e o calor insuportável. Mas enfim, no fim a Microsoft focou muito em OpenAI e soluções relacionadas à inteligência artificial, né? Aí uma delas é o Microsoft Fabric, que é voltado para a área de dados. Aí você tem Machine Learning embutido, integração com Power BI. Teve lives no canal .NET com o Dirceu e o Rafael, então quem quiser aí se aprofundar mais vale a pena, pelo menos assim, quem mais fala sobre isso aqui no Brasil, Dirceu, Rafael, vale a pena vocês olharem,
conteúdos deles, né? Porque eles trabalham bastante aí com a parte de Data Analytics, mas é uma solução da área de dados que acaba utilizando aí bastante inteligência artificial e que foi anunciada aí durante o build, junto aí com a enxurrada de coisas aí de OpenAI, né? E ao longo do ano a gente fez algumas lives, falando, uma ou duas, falando só de OpenAI, usando a API deles, né? A API da Microsoft, inclusive. Copilot também. Teve uma no TDC que a gente fez. Teve uma no canal e dá para fazer outras, hein, Luiz? Inclusive, né, eu comentei, acho que vocês devem ter visto também, Copilot, né, que a Microsoft está dando bastante ênfase, né? Copilot, dá para dizer, não dá? Sim, também. Porque agora você tem Copilot até para Windows, né? Tem Copilot para Office. Copilot para Android, filhão. Você tem Copilot para tudo. Inclusive, tem como você desenvolver, né, copilots novos, né? De repente, sei lá, você tem um produto, você fala, olha, vamos criar aqui um assistente aqui usando as APIs e o que a Microsoft já colocou aí como modelo de desenvolvimento, né? Exatamente. E aí, para a gente puxar a sardinha um pouco pro lado dev, né? Podemos comentar aí acho que do .NET Conf, né? Que é o que trouxe mais insights para nós aqui. Que é basicamente o lançamento do .NET 8, né? Para quem não sabe, agora a Microsoft já faz alguns anos, né? Mas uma vez por ano é de lei que vai sair a versão, né? E aí sai o combo .NET 8, ASP.NET 8, Entity Framework 8 e tudo 8 que você pensar tá saindo nessas versões aí. Mas vale lembrar que o primeiro preview é de fevereiro. Quer dizer que o primeiro preview do .NET 9 provavelmente vem daqui a 2 meses. Sim, se não for em fevereiro, estourando março é lançado. Não dá para a gente prever o que a Microsoft vai eventualmente fazer, né, no build, né? Pode ser que ela foque em .NET, pode ser que não, né? Mas fevereiro ou março já tem aí versão do .NET 9, né? Como normalmente vem acontecendo. E daí no mês de novembro, né, você vai ter aí a versão oficial sendo lançada. Inclusive a gente falou de .NET Conf, né, eu não achei que foi a melhor abordagem, né, mas o Ignite aconteceu nos mesmos dias, intercalado com o .NET Conf, né, que foi uma mudança em relação aos anos anteriores, né, então você ficava meio, deixa eu ver um pouco aqui, um pouco lá, né. Eu me ferrei nisso. Fica um pouco confuso, né? Assim, até de acompanhar, né? Que acho que ano passado, se eu não me engano, o .NET Conf foi no final. Não, o .NET Conf foi no meio de novembro, normalmente, e o Ignite foi no final de outubro. Então, pô, bastante anúncio de nuvem e IA no Ignite, né? DevOps também, depois focado em .NET, no .NET Conf. Dessa vez, inclusive, você via coisas de AI sendo faladas nos dois eventos, né? Então, o Luiz falou, né? Quem costuma acompanhar ficou um pouco mais corrido e encavalado, né, Luiz? Isso aí. Esse ano eu só assisti o .NET Conf, o Ignite. Eu peguei um assunto só do Ignite e foi só. Mas tinha muita coisa importante também. O teu mic tá um pouquinho baixo, Luiz. Um pouco baixo. Dá uma reposicionada ou aumentada aí. Melhorou? Opa, melhorou. Beleza. Uma coisa que eu queria comentar do .NET 8, né, das melhorias aí, anúncios e tudo mais, sempre vem um combo de melhorias de segurança e performance, isso é de lei, né, do .NET. Performances, até hoje eu fico abismado como que eles conseguem melhorar ainda mais do que eles o que já tá bom.
Há uma questão, é questionável. Você está Olha aí. melhorando 50% ou você era pior 100%? Mas o pior é que tem benchmark com outros, aí fica difícil de pensar que é ruim, entendeu? Entendi. Ou todo mundo tá errando, ou você que tá acertando, entendeu? Entendi. Mas teve muitas melhorias, teve melhorias na parte de serialização, que também é uma coisa que eles investem bastante, né? Visto que, vamos dizer assim, na web, né? Na tecnologia moderna, né, a gente trafega muita coisa em texto ainda, principalmente JSON, né, então sempre tem a necessidade de serializar e deserializar. Acredito que seja por isso que eles investem tanto nisso, né, e Não, grandes mas partes. não é pela existência de gRPC que ele vai virar padrão. Isso não há a menor chance. Exatamente. E até porque, né, JSON é legível para quem é dev, para quem não é dev, é um formato muito bom, assim, né? Então ele tende a perdurar aí. E aí o pessoal faz muitas melhorias e tal, ainda mais com a saída do Newton Soft JSON, com o System Text JSON ali que ainda já é o padrão, né? E tende a ganhar mais força cada vez mais. Mas ainda nesse tema aqui de serialização, acho que você, né, Renato, comenta que no System Text ainda tem, não sei se você voltou a testar, mas tinha alguns pontos que ele não conseguia serializar ou deserializar ainda, né? Sim. Tem uma coisa do Newton Soft que eu acabei usando recentemente, fazendo uma POC, que até onde eu sei, salvo engano, porque às vezes nas entrelinhas a gente acaba não vendo aí coisas no lançamento, né? Mas você não tem suporte ainda no System Text JSON a JSON Path, né? Então, o JSON Path basicamente quem usou o XML Path no passado é a mesma coisa. Você consegue montar expressões para filtrar alguma coisa de um documento JSON, né? Por que isso pode ser útil, né? Para você não ter que navegar lá por todo um JSON. Claro que internamente ele acaba fazendo alguma manipulação para chegar naquele item, para filtrar o que você quer, mas infelizmente não tem esse suporte ainda no System Text JSON, tem no Newton Soft. O Newton Soft, por incrível que pareça, ainda é mantido hoje em dia, né? Só que assim, a recomendação da Microsoft é que se utilize, né, o System Text JSON. Mas teve bastante coisa, até nas lives que a gente fez de .NET Conf, eu mostrei vários exemplos que eu tinha publicado no meu blog, né? Uma coisa interessante, por exemplo, a Microsoft basicamente ela permitia que você serializasse as coisas exatamente como estava na classe, ou seja, maiúsculo, minúsculo, respeitado. Uma aplicação ASP.NET Core por default trabalha com camel case, né, que o primeiro caractere maiúsculo que estaria numa propriedade colocado como minúsculo e os demais mantidos, né, camel para lembrar da ideia de corcova, né, do camelo, né, e agora tem suporte também ao kebab case e o snake case, né. Isso aí. Aproveitando que a gente está ao vivo também aqui, né? Para quem está só ouvindo, comentar aqui uma pergunta do Alexandre aqui. Iniciar em C# em 2024 ainda vale a pena? Eu acho que assim, não é que ainda vale a pena, acho que sempre valeu a pena, né? Puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui. Mas com essa... Com o movimento que a Microsoft faz, né, os próprios times, a própria comunidade manter, né, a linguagem, o próprio .NET como plataforma geral, está muito robusto, muito sério, né, todo com muito compromisso, tudo que é lançado, né, responsabilidade. Então, cara,
é uma das top linguagens aí, né? E a dupla .NET e o framework para web, o ASP.NET, né? Eles estão no topo, né? Aí junto com outras linguagens que são também, né, bastante utilizadas e estão crescendo muito, como Python, enfim, JavaScript, sempre está também no topo também, né? Então vale muito a pena sim, tá? E inclusive vejo muitas vagas, muita oportunidade de mercado para .NET, né? Sim, .NET tem aí um mercado bastante grande. Teve gente me perguntando aí em grupos esses dias, né? Pessoal que está começando, né? Creio que possa ser aí o caso do Alexandre Nogueira, né? Que mandou aqui a pergunta, né? O que acontece? Vale muito a pena você investir em .NET, porque não só aqui no Brasil, mas lá fora também tem um mercado bastante grande, né? Se pegar aqui no Brasil, tem grandes empresas da área financeira, né? O setor de serviços é o que mais emprega hoje no Brasil e a presença da Microsoft nas empresas é bastante grande. Então isso acabou levando muitas empresas a optarem por .NET, né? Daniel Bruno aí perguntou aí um pouco sobre que avanço teremos para Blazor em 2024. Blazor é algo que eu tenho acompanhado bem por cima, acredito que o André também, né? Sim, bem pouco. Eu sei que teve bastante melhoria, né, na parte de Blazor, inclusive no canal .NET, dei uma olhada lá nos vídeos, lá a gente fez uma maratona de lives do .NET Conf, tava no terceiro dia, né, tava o Malavase e o Ângelo, eles falaram bastante aí sobre as novidades, então teve bastante coisa aí envolvendo o Blazor, né, e até pegando o gancho aí, o Luiz, eu sei que ele gosta bastante de WebAssembly e ele discute, inclusive, possibilidades futuras aí envolvendo o uso de WebAssembly, né, Luiz? Isso aí. É uma das coisas que foi dito pelo criador do Docker no passado, nos últimos 2 anos, durante a pandemia agora, né? Era que se o WebAssembly houvesse sido criado na época, lá em 2008, quando a Joint Cloud estava criando o que futuramente seria o Docker em 2013, nem criariam o Docker. O poder do WebAssembly não está... Muita gente está olhando para Blazor e tal, e eu simplesmente acho isso ridículo, porque visto o poder que é possível dar para o WebAssembly do server, é absurdo o potencial disso. É absurdo você pensar que o WebAssembly pode rodar num relógio. Então, aquela mesma interoperabilidade que a gente ouvia falar do Java lá atrás, de rodar em qualquer lugar, você pode falar disso com WebAssembly para qualquer dispositivo que você possa imaginar. E às vezes o pessoal tá dando mais ênfase no front, né? Com Blazor ali e tudo mais, e esquece que... não sei se é... Não sei por que desse movimento, para ser bem sincero, né? Investir mais no front do que pensar no server, com WebAssembly. Sempre fica aquele medo pairando, né? Do Silverlight, né? Não acho que seja o mesmo cenário, não, cara. Acho que provavelmente não vai ser. O Blazor vai seguir aí em frente, porque o Silverlight foi questão de 1 ano e meio, 2, morreu, né? E a gente já está falando de Blazor aí há 3 ou 4 anos, né? Tem uma coisa que na minha cabeça se confirmou agora, foi sinalizado em 2020 e agora foi confirmado com outras iniciativas, como o Aspire, por exemplo, que é precisar colocar aquele profissional, que é um profissional de bootcamp, up and running, ele pronto para jogo, pronto para entregar código de produção, é muito importante, entendeu? Então essa galera que chega mais jovem, a curva para escrever código ou colocar aplicações de produção era muito grande. Ela tinha que aprender JavaScript, um framework de front,
Era complexo, entendeu? Sem contar com as próprias automações, assim, falando de empresa, né? Para deixar ele pronto para estar comitando, entregando, fazendo deploy, sem ter toda uma automatização, ter todo um ferramental por trás, né? E facilidades tecnológicas, demorava, sei lá, 3 meses para conseguir começar a comitar alguma coisa. Então você vê a iniciativa da Microsoft mudando com Dev Home? Dev Home, para você criar um ambiente mais fácil. Vem com Blazor para fazer front mais fácil, vem com Aspire para fazer microserviço mais fácil. Então, Aspire também traz uma parte que é a parte de configuração, que é a parte de configuração de observabilidade, já built-in. Então a iniciativa é simplificar, como sempre, no jeitão da Microsoft, né? Tornar mais fácil a vida do dev para ele entregar coisas eficientes de produção. Se você pudesse simplificar o Aspire em alguns termos, você diria que ele é meio que um setup que te entrega o básico do que é recomendável hoje ou não? Não dá para dizer que ele é uma coisa só, você tem que separar ele, porque tem uma coisa que é, por exemplo, orquestração, que é um componente de desenvolvimento, só acontece no seu Visual Studio. É parte dele, mas ela só existe no seu Visual Studio, não existe em produção. Em produção se espera Kubernetes. Então essa é uma parte, que é a parte do orquestrador mais o dashboard, que é a parte exclusiva de codar, tá? Que é para você não precisar instalar um monte de coisa na tua máquina, o que é fantástico. Tá? Tem um ponto negativo, que ele não está preparado para rodar container, como sua aplicação containerizada, mas está preparado para subir recursos como container. Então, massa. Mas aí vem a outra parte, que é a parte de produção. Aí, exatamente o que você falou. Built-in blocos pré-configurados de observabilidade completa, então a gente está falando de telemetria, métricas, a gente está falando de métricas, log e tracing. Tá? Tudo built-in. A gente está falando de health check, os dois health checks do Kubernetes, também built-in. A gente está falando de mais o que a gente pode olhar para ele e falar. O que me vem à cabeça são esses aspectos. São esses os principais. O Service Discovery não é tão relevante, é mais relevante no Windows, zero relevante se a gente está falando de um ambiente que já uma arquitetura já containerizada. É isso. Massa. Tem um ponto aqui ainda sobre .NET 8 das novidades, que eu estava comentando aqui depois da serialização, né? Que é uma coisa que eu sempre quis quando o componente de injeção, o container de injeção de dependência passou a ser o da Microsoft, né, o padrão, vamos dizer assim, e não tinha, que é o acho que é Key Service. DI Services, né, que é basicamente você poder injetar uma mesma interface ali, né, para duas implementações diferentes, só que, né, colocando uma chave mesmo. Então, cara, isso tinha no Dry IOC, tinha no AutoFac, se não me engano, tinha em vários que era muito bom. E aí sempre forçava você a criar uma interface diferente para duas coisas que você tinha que injetar que eram a mesma coisa, né? Eu quero ter um processador de texto. Mas é no formato TXT ou é no formato CSV, sei lá, um negócio assim, né? E aí tinha que criar duas interfaces. Por um ponto, era bom, porque te forçava a pensar com o I do Solid, que é a segregação de interface. Será que eu preciso segregar isso aqui mesmo ou não? Mas se você vai pro saco. Só que se você já tivesse pensado nisso e realmente você queria uma interface só, você não tinha opção. Aí ia ter que segregar ali e acabou, né? Então... Mas aí que tá. A segregação de interface, ela não diz respeito a estado, que era o grande problema de você ter... Tudo que não é estado é transiente, ponto. Então, se você qualquer dado que você precise para um componente qualquer, se não é estado, você vai ter que passar pelos parâmetros. Não tem jeito. Então, ou está armazenado na configuração, ou está armazenado na própria instância, ou você vai ter que passar como argumento.
Então, isso trazia o peso de você ter que criar managers, como, por exemplo, tem o do HTTP Factory, que é uma bizarrice conceitual. Por que é uma bizarrice conceitual? Porque você só precisa disso por causa dessa dependência frágil. Porque você não pode ter várias configurações prontas. Então, a gente já reclamou disso desde 2014, antes de lançar, quando estava ali de 2013 para 2014, comecei a detonar isso. Você lembra que tinha muito, né? o Microsoft Enterprise Library no passado? Ai, não lembra disso não, Renato. Não, mas assim, já havia esquecido. 2 anos que eu não lembrava disso, porra. Calma. Ele tinha um container de injeção de dependências, tinha suporte às chaves. Era o Unity. Que assim, tinha o mesmo nome do framework de desenvolvimento de jogos, né? Só para confundir, né? Que a gente falou de Microsoft Fabric lá de dados, pessoal, não confundam com o Service Fabric, que não é finado, mas é praticamente um zumbi hoje em dia, né, Luiz? Isso é foda. Mas enfim, na época o Enterprise Library, o Unity, né, o container de injeção de dependências tinha essa capacidade. Eu usei Inject, Autofac também, eu lembro que tinha, e daí quando veio, ficou todo mundo assim, pô, tá faltando isso, né? Era NUnit, não era? Não, NUnit é o framework de teste, é Unity mesmo, o mesmo nome do framework de jogos. É meio bizarro, mas era o mesmo nome. Existe um problema com o Register Resolver e fazer registro com base em tipo é uma bizarrice por definição. Porque se você está definindo que um tipo ele é discriminador de alguma coisa, você está dizendo que ele não pode ser reaproveitado. Se ele não tem um nome, se ele não tem uma outra característica. Então, se o tipo é um limitador ou um cara para cache, para você fazer cache de uma chave, de um ID qualquer para esse tipo, ele só servir como guia de constraint ou algo do gênero, tá ótimo. Mas se você está usando ele como discriminador do que é a identidade de uma instância, você se lascou, você vai criar outros tipos toda vez que você for precisar de novas instâncias dele. E pior, porque criar esses tipos é custoso e por uma questão de design simples, você naturalmente vai modelar de jeito diferente para criar managers, para poder lidar com isso e não ter que criar esses tipos. É bizarrice. Por que eu estou falando isso? Porque isso não afeta só a injeção de dependência. Isso afeta N-Service Bus, isso afeta... Como é que é o nome daquele outro, gente? Toda injeção de mensageria. Mass Transit. Isso afeta... O pessoal brinca, né? Troca o A dele, né? Que é trânsito em massa por MES, né? Bagunça em trânsito. Tem uma piadinha aí. Porque assim, ele funciona bem, mas assim, tem umas chatices aí para configurar. E principalmente... Mas é o mesmo problema. Quando você diz que é o tipo que você vai publicar, sim, você lascou a vida por você não ter um ID, um nome, um discriminador ali. Você ferrou a arquitetura como um todo, porque aquele reaproveitamento não existe mais. Sim. Só quem sabe quem usa o default do Mass Transit, manda publicar um negócio e cria 18 mil exchange, uma apontando para outra por default, né? Parece que alguém pegou um sistema assim para arrumar. Eu nem vou comentar, né? Mas enfim. Pelo menos eu não fiz uma piada que nem o Procedure as a Service, né, que quase causou prejuízos financeiros a uma pessoa que está aqui hoje. Que isso. Beleza. .NET 8 também, o pessoal falando bastante, o Luiz falou ali de WebAssembly, né? Ahead of Time, né? O pessoal mostrou algumas demos lá, né, de a diferença do JIT, do AOT, enfim, teve bastante coisa. .NET tudo, né? Em Ahead of Time, né? Sim, é ridículo o tamanho que fica as coisas, né? E o tempo também, né? .NET 8 e /.NET Conf, que tivemos mais aí.
lembrando, né, que .NET 8 sempre sai, sempre sai não, né, mas o .NET sempre sai ali junto com uma versão do C Sharp, geralmente, né, não tão, às vezes saem alguns anúncios antes ou depois, mas assim, geralmente sai casado, né, as versões, assim. Teve bastante coisa sobre data annotations também, né? Bastante coisa não, né? Teve algumas data annotations novas, melhorias, né? Por exemplo, tem um base 64 attribute, né? O que isso faz? Ele valida se é uma string base 64. Aonde que você poderia utilizar isso? De repente, é bastante comum o pessoal usar APIs e mandar conteúdo de arquivo, né, com base 64. Vocês já devem ter visto bastante isso. Você pode daí, na sua classe lá que representa lá o payload que você está manipulando, colocar esse atributo, ele vai validar, né, e se bater uma string inválida, já vai barrar isso. Então, uma coisa que eu achei interessante que veio aí de novidade aí das data annotations. Isso aí, só não salvem o base 64 do arquivo no banco, né? O ideal é você usar uma solução de storage, né? Não use o banco como storage de arquivo e não use o banco também como base para instrumentação e logs, né? Fica aí 2 recados importantes, né, Luiz? Hashtag fica a dica. Tá. DevKit saiu em GA, teve um investimento muito grande esse ano em construção de ambientes onde você possa programar remoto, quer dizer, seja Codespaces, tem o DevBox lá do Azure, você tem ambientes para poder programar remoto, com ambientes que você sobe rápido, que você está pronto para codar um projeto, enfim, com praticidade. Isso trouxe para a gente a demanda do C Sharp DevKit, que está dentro da licença do Visual Studio, então você passa a ter um suporte first class pela primeira vez dentro do VS Code, e quem falava que era muito bom o VS Code com C Sharp antes, tipo o André Seco, tá mentindo, tá? Porque aquele OmniSharp era um inferno, tá? Mas a tendência agora, com o Roslyn, com tudo embarcado, é que a gente tem um outro nível de qualidade nesse ambiente. E a gente vai ver ainda muito investimento de ver esses cenários de rodar com VS Code no browser em bem pouco tempo, tá? A gente vai codar no browser, em muito pouco tempo a gente vai começar a codar no browser. Já dá, né? Já dá, né? Pelo GitHub, né? E assim, no fim das contas, né? Isso também para com o eterno problema, né? Do tipo, olha, o cara vai começar a trabalhar em tal lugar. Antigamente, principalmente na época do trabalho remoto, né? Tinha uns lugares que ou você perdia muito tempo configurando muita coisa, né? Uhum. E tinha também os caras que usavam isso para dar um migué, né? Não sei se vocês já perceberam isso ao longo do tempo também. Tem outro problema. Às vezes você não tem hardware para entregar. Justamente. Ou a logística, né? Às vezes é do outro lado do Brasil o negócio lá. Não, você precisa de 32 GB de RAM, 16. Sim. A máquina que você dá tem 4, 8. Exato. Acabaram as desculpas, né? E outra coisa que você pega com o setup pronto, entrega a máquina para desenvolvimento em 1 hora. Então, o cara é contratado, chegou para trabalhar e em 1 hora ele recebe e-mail, acesso e ambiente pronto para trabalhar. Olha quem está no chat aí. Ó, o Fujão do podcast que não quis participar. Não, beleza, né? Ele não pode dar desculpa hoje que tem muitos fogos ao redor da casa dele, porque está de férias e o Campeonato Brasileiro já terminou, viu, Everton? Fica em indireta. Terminou bem sucedido para nós, pro André também, né? De certa forma, né?
Time Beleza. com camisa pesada é outra coisa, né, André? Primeiro e segundo tá bom já, né? Pra quem... 2-4-3 antológicos, né? Exatamente. Uma questão com vocês aqui. ARM estão chegando ao PCs e notebooks com a Qualcomm. Lançamento de processadores para esse segmento, Windows 12 ARM, .NET ARM. Já, vamos lá. Deixa eu prepinar isso aqui. Eu coloquei. Tá. A gente já desenvolve para ARM desde sempre, tá? .NET é compatível com ARM, então primeiro ponto. Quem tem que ser compatível é o framework, não as nossas aplicações. Para as aplicações não muda absolutamente nada. Vamos lá, pela primeira vez a gente vai ver o Windows ARM, tá? É uma coisa relativamente nova. Mas Linux ARM, a gente tem desde o Raspberry. Então, qualquer desenvolvimento a partir do Linux, você está falando de container Docker, que a gente está falando que é quase 100% Linux, se você tem um container Docker rodando .NET, você pode buildar ali para a imagem ARM e rodar isso no Raspberry e tá de boa, tá? Então, é indiferente pra gente, tá? Então, a Microsoft fez de um jeito que pra gente é transparente. Isso é a parte boa da história. Então, e ela geralmente faz assim, né? Pode vir que não atrapalha. Entendeu? Só para contextualizar para quem tá só ouvindo, né? O Rafael fez uma pergunta aqui no chat sobre os ARMs, né, que estão chegando para PC, notebook e tal, para Windows basicamente, né? Então, como que isso afetaria para nós aqui, enfim, daí é isso aí, né? A gente meio que fica abstraído disso, né? Isso. Outro ponto, já há mais de 5 anos a gente já havia sinalizado que ARM no server seria uma tendência, tá? Quando a gente está falando de economia verde, de débito de carbono, eficiência energética, o papel do ARM, uma das coisas do ARM, da arquitetura ARM, é fornecer uma eficiência energética menor, isso quer dizer consumir menos energia, então menos calor também. Então vai super ao encontro dessa política verde que a gente tem visto. É interessante que você comentou, Luiz, nos eventos da Cloud Native, né? Diga-se KubeCon, né? Uhum. Teve várias apresentações sobre Green IT, né? E daí é falado de tecnologias que você pode utilizar para otimizar consumo de recursos em nuvem. Eu acho que no Ignite, se eu não me engano, eu vi algumas coisas sendo comentadas. Nos eventos da AWS também tem sido falado sobre isso, né? Até porque as mudanças climáticas vão afetar bastante a área de energia, né? Eu acho que uma coisa boa do ARM é que você passa a tornar mais fácil, mais propício a interoperabilidade entre aplicações do computador e o celular e vice-versa. Isso torna muito interessante o jogo. Dispositivos IoT também, né? Como você comentou, né? Raspberry tem há muito tempo, né? Trabalho com ARM ali, o Linux embarcado lá e tudo mais. Eu tinha o Kubernetes no Raspberry, cara, pra testar. Não cheguei a ver. Testar Kubernetes em Raspberry já virou um clássico, né? O Walter, acho que deu uma palestra, o Walter, amigo nosso que é MVP, deu palestra, acho que até em evento pago sobre isso, né? Então, bem bacana. Tem um item aqui da pauta sobre .NET Chisel Containers. Tá. Diga lá. Quer falar? Não, diga lá. Vamos Você lá. É o dono. Há um investimento grande em criar imagens cada vez menores. Por que uma imagem... Porque a gente está falando especificamente de Docker. Por que imagens geram problemas? Porque quanto mais software eu tenho lá dentro, quanto mais binários eu tenho lá dentro, maior a superfície de ataque. Maior é um binário daquele que pode estar desatualizado, com uma falha de segurança, qualquer coisa do gênero. Então um mero comando cat pode ser um problema, um mero comando dir pode ser um problema, porque todos eles são binários no Linux. Quando você vai limpando, fazendo um XL de images, você está falando que o seguinte, eu estou com a menor quantidade de binários possíveis dentro daquela imagem, e é o mais próximo que a gente consegue fazer do que seria o distroless, que é uma imagem sem distro, que só tem o seu código, tá? É o mais próximo que a gente consegue.
Quando a gente olha para o resto do investimento em AOT, quer dizer, em Array of Time, e poder fazer build de código de máquina, a gente vai chegar num ponto em que o XLD Image seja desnecessário e a gente possa de fato produzir imagens distroless. Mas é um caminho, é uma jornada. E aí são vários investimentos em várias pontas para tornar isso mais fácil. Então, XLD Images são imagens lapidadas, né, o termo seria isso, que tira-se muita coisa para lapidar essa imagem para que só sua aplicação rode. Isso quer dizer que debugar é chato, um monte de coisa complica aí no meio do caminho. E o Array of Time, quando ele chegar no estágio de maturidade, que talvez 1, 2, 5 anos, de fazer um build completo decente, enfim, sobre todos os aspectos, a gente vai conseguir produzir imagens distroless. Isso coloca a gente no melhor dos cenários possíveis. É como se disse, é um processo, né? As imagens cada vez mais. Antes, lá no início, quando se falava inicialmente em container e tal, as primeiras imagens eram um Linux gordão, né? Cheio de coisa. E aí foi reduzindo, até chegar ao Alpine bem menor. Não, sempre teve Alpine. Sempre teve? Sempre teve. Desde o começo. Só que o Alpine tem alguns detalhes, né? Tem coisa faltando, daí você precisa instalar, daí muitas vezes o pessoal acabava utilizando a imagem mais, vamos assim dizer, mais gordinha, né, para fazer. O mercado se divide em Debian-like, que é Debian Ubuntu, e Alpine, são as duas coisas. Alpine é a super enxuta, e aí a pergunta natural de quem começa a conhecer esse mecanismo é: poxa, se o Alpine é tão menor assim, por que todo mundo não usa Alpine? Porque às vezes você não tem libraries para instalar no Alpine. Às vezes tem coisa que só existe no mundo Debian. Sim. Essa que ele existia desde o começo, não sabia. Eu pensei que veio depois de um tempo. Não. Mas legal. E aí, então, agora. E uma dúvida aqui minha: essa vertente de querer limar as coisas, deixar o menor superfície de ataque possível, é uma iniciativa. Não é só ataque. É do mundo, tá? Mas é uma iniciativa que partiu da comunidade como um todo, a Microsoft só está entrando ou adolescente com a regra na mão, entendeu? Pô. Tá? Deixa eu explicar isso em detalhe, tá? É igual as métricas Cuidado de performance. Com a explicação, hein? É igual as métricas de performance, porque assim, por que a gente melhora a performance sempre se já está ótimo? Porque pode melhorar, entendeu? Porque tem alguém que olha para isso e determina como qualidade, tá? Então é sempre por esse olhar. Então, por questão de imagens menores, tem um monte de benefício prático, como por exemplo, se eu tenho que fazer um deploy de 1000 containers, o tempo de load, 10 megas faz diferença pra caramba, entendeu? Então 10 vezes 1000 são, enfim, por aí vai. Então a mais trafegando por rede, eu posso tombar. É a diferença de tombar a rede e não tombar uma rede, dependendo de quanto for o tráfego disso. Então esse é o primeiro ponto. Mas o outro é que se você tem menor superfície de ataque, você tem menor demanda por rebuild. Então quando você começa a pegar que seus indicadores de imagem, tem muita coisa que você precisa fazer build da imagem por conta de binários que não são seus, você começa a depreciar a marca, entendeu? Porque você tem um monte de vulnerabilidade, você tem um monte de ferramenta apontando, botando o dedo na tua cara, dizendo que sua vulnerabilidade está lá, e se você tira aquela library, acabou a vulnerabilidade, você nem usa. Então o movimento para que você só leve o que você precisa, vai muito nessa linha. A outra coisa é, se você remove inclusive as capacidades de troubleshooting que estão lá embarcadas no processo, na imagem, você também simplifica, você também reduz a superfície de ataque, porque as pessoas, se alguém levar o acesso e chegar naquele container e ter um acesso lá dentro, não tem o que fazer. Ele não tem uma linha de um bash para poder executar. Ele não tem uma ou ele trabalha com os binários que já estão lá, que ele nem sabe quais são, mas ele não tem uma superfície padrão, entendeu? Sim. Então você tem um monte de coisinha. E o Array of Time dá pra gente competitividade quando a gente fala de Rust e Go, entendeu? Então, posso comentar uma coisa também, um adendo aí do que o Luiz falou de containers? Inclusive vai de encontro com uma discussão que eu vi num grupo esses dias e cai naquele negócio de
tente se inteirar de novidades, né? O cara falando, olha, eu buildei uma imagem aqui do .NET 8 e não consigo subir o container. Por quê? Porque agora a porta default é 8080, né? Não é mais a porta 80 e daí você precisa apontar para a porta 8080. Então fica aí a dica também. E tem um motivo para isso. Quer falar, Luiz? Isso aí. Um dos movimentos é o movimento do rootless, que é não usar o usuário root. Portas 80 e 443 são portas privilegiadas, quer dizer, para você escutar essas duas portas você precisa de um poder administrativo ou sudo no Linux. No Windows também. Você precisa elevar para o administrator para poder fazer escutar essas portas. Outras portas não. Então a ideia é essa, é usar portas não administrativas para você não burlar as coisas, entendeu? E por que exatamente a 8080? Faço a menor ideia. Porque é mais fácil de lembrar depois de 80, pronto. Pode ser. Quando você tem que mudar de porta, pensa no teu... Porque não, já tinha 5.000, cara. Normalmente eu uso 5.000 daí. Não, mas antes de ASP.NET Core e coisa assim, que o ASP.NET Core que trouxe esse porta default 5.000 aí, 5.001 e tal. Mas assim, antes de existir isso, quando você tinha que... Putz, 80 tá sendo usado, o que você pensava? Pô, a primeira opção minha era 8080, cara. Não, eu dava até 81, 82, eu ia até 89. Eu somava, eu não concatenava. Acho que o Luiz fazia o mesmo. O pessoal comentou aqui também, pessoal, Leonardo Pereira, a minha percepção é que o Blazor está mais para entusiastas. Questão de mercado não vi muito, né? A gente até comentou isso na segunda live lá do .NET Conf, virou uma briga no chat, lembra, Luiz? Nossa senhora, gente. Não, foi uma discussão, não virou briga, ninguém brigou por futebol, político preferido ou religião preferida, pelo menos não terminou assim. Já dizia alguém que não lembro quem, o melhor servidor é o que não sou eu que pago. O Danilo Domingos, queria entender a quantas ando mal e parecia ser algo promissor e quase não vejo nada. Na verdade, tem comunidade ativa aqui no Brasil, viu, Danilo? Inclusive, com uma certa regularidade, o Bertuzzi e o Ione estão sempre aí nos canais falando a respeito. Inclusive, nessas lives aí de .NET Conf que estão lá no canal .NET, também no Coding Night, né? A gente transmitiu nos dois canais. No último dia, ambos junto com o Ângelo. O Ângelo também aí é referência no assunto, né? Eles falaram bastante. Teve mais alguém aqui que comentou sobre MAUI. Eu não me lembro quem. Não, foi sobre .NET Aspire. Matheus. A gente já comentou, né, um pouco antes da live sobre .NET Aspire, então fica aí a dica para dar uma olhadinha depois. Tem uns 3 últimos pontos aqui que eu ia trazer, tá? Que a gente não podia deixar de falar do ChatGPT 4, né? Que saiu aí, se não me engano, metade do ano, março, maio, não lembro bem. Talvez março, ou tô ficando louco, mas foi em 2023 com certeza, tá? Qual que é a diferença do 3.5 para o 4? Agora eles aceitam inputs não só de texto, mas também de imagem, né? Além de todo o poder de processamento, tem mais base de treinamento em relação ao 3.5, né? Acho que 3.5 era questão de 100 e poucos bilhões de parâmetros de entrada, agora são trilhões, então aumentou consideravelmente aí. E ele tem uma série de coisas se for pesquisar, né? Ele é mais cuidadoso no que ele fala,
ele tenta não viajar tanto quanto o 3.5 lá, quando você começava a discordar do 3.5, ele começava a viajar, né? E aí o 4 tenta ser mais... Vocês faziam piada com o meu time, com a história do Mundial, inclusive, né? Que daí estavam usando até em palestra já essa piada que já deu, né? Se você dava uma forçadinha pra ele já concordava com você e beleza, né? Então teve aí o ChatGPT 4, enfim. Querem comentar alguma coisa? Não sei. Algum detalhe importante? As APIs, né? As APIs e abstrações da Microsoft, né? Porque tem uma abstração feita em C#, feita para .NET, que permite você usar qualquer um dos dois modelos, tanto do OpenAI quanto do Azure. Então, vale a pena. Aí o Flávio está perguntando aqui, qual está valendo mais a pena? Copilot, ChatGPT ou IA JetBrains? Então esse da JetBrains não conheço. O Copilot, né, o bom dele é que ele é integrado, né? Assim, então ele... São propostas diferentes. São interfaces, né? Eles servem coisas diferentes, né? Você não vai comparar um Copilot com um ChatGPT, pô. Não faz sentido. Na verdade, eles têm muito em comum, né? Mas, assim, a forma como entrega aí a funcionalidade acaba sendo um pouco diferente, né? Exato. O Copilot, na verdade, assim, tem um modelo de desenvolvimento que você usa daí justamente para integrar aí com alguma ferramenta de trabalho. E daí isso falando para dev, daí tem o Windows Copilot, que é Já usei. A proposta é, putz, tô vendo aqui que você está querendo agendar não sei o que, você quer fazer isso aqui também? Mais ou menos na pegada assistente virtual. Uma configuração aqui no meu Windows, o que eu faço, né? Exatamente. Então, é o uso da IA para finalidades diferentes. Né? Da JetBrains, vocês chegaram a dar uma olhada, eu já vi várias pessoas comentarem sobre o que tem de IA nas ferramentas da JetBrains, elogiarem, mas eu mesmo não fui muito a fundo. Não cheguei a ver também não. Beleza, nosso tempo aqui está se esgotando. Últimos 2 pontos aqui. Magalu Cloud, né? A gente comentou em algum lugar, eu acho que foi em uma live, né? Provavelmente, sobre a entrada da Magalu como... acho que sim. Então foi sobre a entrada da Magalu nesse ecossistema cloud, né? E aí vocês podem acessar até, né? Não está sendo patrocinado, mas se você acessar o site lá, você vai ver o que eles estão oferecendo inicialmente. E parece assim que estão indo devagar e eu acho que é o caminho mesmo, né? Opções de storage mais tranquilas, 3 opções de banco lá, mais SQL, Postgres e SQL Server, né? Enfim, e aí o que mais é convidativo, isso eu vi num post, eu não olhei a fundo se realmente é isso ou não, é que tem redução considerável de preço, tá? De 30 a 70, eu acho, por cento de redução, tá? Alguns commodities mais commodities, né? Alguns serviços mais commodities têm mais desconto, outros têm menos desconto em relação à comparação com outros providers aí, né? Então, cara, o que eu falei na outra live, né? Desejo que dê certo, né? Porque mais competitividade aí no mercado é melhor para todo mundo, né? Eu acho que gera mais vaga, então mais gente pode trabalhar lá, vai abrir oportunidade para a galera mais jovem. Então pensa, o cara não sabe inglês, não vai concorrer para a Amazon ou Google, mas pode concorrer para lá, talvez. Acho que empresas menores também, né? Porque eu acho que tende a ter opções acessíveis aí para empresas menores, né? E já é uma possibilidade delas irem para a nuvem também, né? Às vezes a gente sabe que
A Microsoft, a Amazon, a Google tentam oferecer coisas mais baratas, nem sempre é um mais barato que atende, né? E fica a dica, né? Não usem aquele famoso provedor de ASP.NET lá que só falta ter uma bandeirinha com uma caveira e 2 ossos cruzados na porta da empresa, né? Aquele site de apostas, né? Praticamente site de apostas. Você vai lá no site Bet, lá, né? se contrata e do lado já tá um link para você abrir o jogo do Tigrinho daí ainda, né? ASP.NET Bet, boa. Cara, eu ia comentar isso. Espero que seja uma opção boa essa nova cloud da Magalu, pra gente não ter que nem considerar e nem falar de opções mais baratas, tipo essa que o Renato falou, e opções aqui que se vendem como cloud e não são, né? No Brasil. Você Uma pega, empresa tipo, aqui no Brasil que você adora, né? não só uma, várias, né? Que o serviço é lamentável, né? Então Tem umas que... é complicado. Tem uma pergunta aqui. Se o Bertuzzi estivesse aqui, eu acho que ele daria até a visão dele sobre o JetBrains, que, se eu não me engano, ele tem usado no Mac, né, para desenvolvimento mobile, né, o Rider no caso. Mas o Júnior Rodrigues até perguntou, fugindo um pouco do assunto IA, qual IDE vocês usam no dia a dia? Basicamente eu uso o Visual Studio 2022 e Visual Studio Code. Eu uso o 2022 normal, o Preview e o VS Code. O Preview, a maior parte do tempo. Então, tem projeto que eu uso que eu rodo no default lá. Eu só para não ser igual eles, eu vou mudar a ordem. Visual Studio Code, Visual Studio 2022, tá? Mais o Code do que o Visual Studio. O Visual Studio Code, assim, muita gente não se toca, né? Mas existe um marketplace, né? Tem um site lá, um marketplace da Microsoft que tem as extensões do VS Code organizadas por área. Tem a parte de Azure DevOps com as extensões de Visual Studio IDE. Então é um lugar bom aí quando você fala, será que tem algo para fazer isso? Em muitos casos você acha isso. Eu achei uma extensão esses dias de VS Code que ela faz o seguinte: você monta um script, né, para fazer substituições no arquivo, né? Por que isso? Quem já usou bastante aí Azure Pipelines e GitHub Action sabe que tem lá uma task /action chamada Replace Token, né? Você pega lá um arquivo de configuração e daí de repente você coloca valores para fazer um deploy em produção, né? Eu falei, eu tenho esse arquivo aqui que a gente não vai colocar os valores porque muda de ambiente para ambiente, tem credencial de acesso que tem que ser mantido de forma privada, mas eu preciso pegar esse arquivo aqui e testar localmente ou testar em ambientes de dev, o que eu posso fazer? Essa extensão chama, se eu não me engano, é Batch Replace, né? O que acontece? Olha só. Você viu? Não, tô zoando. Você monta um script para fazer substituições e o que acontece? Dá para colocar regular expression, ele muda daí os arquivos para você e tal. Então, solução bacana. Tem muita coisa para VS Code. Eu viro e mexe, tenho que fazer uma coisa, eu falo, eu vou fazer uma aplicação para fazer isso, ou será que tem algo no VS Code que já faz? Né? Uma coisa que tem que cuidar, só para quem usa bastante o Studio Code, não encha de extensões, né? Porque daí perde o sentido do Visual Studio Code, que é ele ser rápido, né? Assim, em comparação com o Visual Studio, né? Você deixa ele o mais limpo possível, assim, se fechar e abrir ele muito rápido, assim. Vai ficar mais lento que o Visual Studio 2008. Outra coisa que você pode salvar a definição de extensão de workspace dentro do próprio projeto. Também. O que melhora ainda a subida de novos times, né? Os novas pessoas do próprio time. Para fechar, teve
uma coisa que o pessoal comentou no chat, eu adicionei aqui na pauta pra gente falar, que é um tanto quanto polêmico, né? Mas é um movimento que a gente viu aí, principalmente empresas maiores, que estão querendo voltar para o presencial, né? Parcialmente ou totalmente, né? E sair do remoto, que era vamos dizer assim, o default aí por causa da pandemia e tudo mais, né? E acabou sendo impulsionado pela pandemia, né? E aí, discorram sobre. Tá certo, tá errado, simultaneamente. Eu acho que a empresa vai ter gestores, né, para avaliar o que está sendo entregue e tal. Se está sendo entregue com qualidade, dentro de prazos, está sendo atendido o que se espera do funcionário, o cara vai trabalhar melhor remotamente, porque ele não vai pegar trânsito, não vai passar raiva pegando uma fila interminável na hora do almoço, em muitos casos, né, se ele almoça em casa, né? Então, só que tem empresa que tem grandes bancos, inclusive, que já estão tentando forçar a barra nesse sentido. E o que está acontecendo é o pessoal falar: beleza, apareceu uma vaga remota aqui, mais ou menos do jeito que eu acho que está legal, eu vou embora. E até a questão de, às vezes você tem um talento lá do outro lado do Brasil e a tua sede é, sei lá, em São Paulo. Pô, tem que fazer o cara se mudar e tal. Sempre é mais difícil. E muitas vezes, como o Renato falou, né? Ele, estando remoto, ele vai entregar a mesma coisa, né? Às vezes até mais, né? Mas teve também algumas notícias que eu vi da própria Amazon, né? Que estava tendo uma debandada geral lá. Por causa disso, estava perdendo bastante funcionários por causa dessa nova diretiva aí de ser presencial. Eu acho que às vezes até é intencional, sabe? Tipo, ao invés de fazer um layoff, bota no presencial para poder naturalmente as pessoas desistirem, né? Então, assim, acho que é um processo, cara. Não tá feliz, troca de empresa, arranja empresa que trabalha no remoto. Simples assim. O que a gente pode fazer? Você acha que a gente vai fazer algum movimento para que o mercado mude? Não faz sentido, entende? É que assim, também, essa parte aí que a gente fala de presencial e remoto, eu lembro que quando começou, o pessoal apontou, inclusive, alguns casos de hipocrisia, né? Tipo, empresas que você ia negociar falando, não, mas eu posso trabalhar 2 dias da semana remoto, a empresa falava que não. Daí depois a mesma empresa, olha, aqui trabalhamos remotamente e tal. E você fala, pô, mas eu participei de um processo seletivo, vocês diziam justamente o contrário. Claro que a pandemia forçou isso, mas essas empresas em específico, eu acho que são as primeiras a tentar forçar a barra. Na maior parte do tempo é a falsa, é a demonstração clara de capacidade de gestão. Microgerenciamento, tipo, pra mim você foi X vezes no cafezinho, se entregou, cara, você pode, sei lá, fumar uma chaminé de tabaco e beber 5 litros de café, beleza, claro, não vai fazer muito bem pro seu corpo, né, mas, enfim. Eu sei. Mas não é isso que tá em pauta, né, Renato? Ai. Mas show de bola. Eu acho que assim, nós somos adultos, nós temos a chance de trocar de empresa. Então não adianta mimimi, sacou? Tipo, a empresa tá errada ou tá certa em querer trabalhar presencial? Não sei. Exatamente, tem para todos os gostos, né? Considerações finais, pessoal. Querem deixar algum recado aí? Para quem tá ouvindo só o gravado, para quem tá assistindo online. 2024 vai ser um ano bem incrível, tá? Eu tenho uma expectativa muito legal a respeito desse ano. Eu acho que os últimos lançamentos do .NET permite a gente criar muita coisa legal. Se a Microsoft não expandir tanto os tentáculos dela, vai ser bem divertido. Renato? Eu acho que AI é algo que vai continuar em alta,
né? Mas como a gente já comentou em outras lives também, né? Estudar aí arquitetura de software, arquitetura de soluções, conhecer nuvem, conhecer um pouco de DevOps, se o seu foco não é DevOps, são coisas importantes também, né? Então, eu sei que tem um baita rebuliço, nossa, AI, meu Deus, mas tem outras coisas também importantes para serem levadas em conta. Eu acho que tem outro ponto também. Boa parte dos lançamentos não é pro cara, é pra todo mundo, tá? Nem os lançamentos não são para todos. Muitos lançamentos são direcionados a botar a galera mais jovem no jogo. Não acha que você vai encurtar sua jornada, não, que senão você vai concorrer com os novatos. Você, macaco velho de 30, 40 anos na cara, vai acabar concorrendo com uma molecada jovem de 18 anos. Então, cuidado com isso. O que eu quero deixar aqui pro final o pessoal já falou aí das tendências, IA e tudo mais, mas você que está começando em 2024, você está buscando um novo emprego, você é um dev júnior, enfim, ou você está querendo melhorar os teus conhecimentos, não esqueça que ainda o básico faz muita diferença, tá? E sempre vai fazer. Você conhecer, no fim das contas, né, quem é chamado para resolver um problema, para entender o cenário em produção pegando fogo, algo que ninguém entende, olhando um cenário que não te entrega tanta informação, quem sabe o básico tem conhecimento de rede, de infraestrutura, por mais que seja um dev, tá? Isso ajuda muito. Então você Kubernetes, containers, IA, ChatGPT, não fique doido com tudo que está saindo, vá passo a passo, tá? Tem muito e serviço... não pule etapas assim para aprender bem os fundamentos de tudo. Se você é um dev, claro, lógica, orientação a objeto, tudo, essa base que vai te fortalecer para você sim, daí avançar com esses assuntos mais novos aí, né? Vai ser mais fácil, né? Inclusive tem muito serviço gerenciado, né, que containers, IA, que acaba já encapsulando muito das novidades que vem, né? Então, no caso do Azure, lá tem a parte Cognitive Service, que com certeza por trás dos panos tem usado bastante OpenAI já, né? Então, sim, o pessoal acha assim, não, vou criar um projeto aqui, eu vou ter que entender como engenheiro do produto. Tenta ver se já não tem alguma solução que simplifica a vida, né? Até para ganhar tempo e, claro, é importante estudar, mas também você não se matar nesse processo, né? Exatamente, não fique deslumbrado aí com um monte de coisa que vem, muita informação, muita novidade. Se você está começando, você tem que ter o step by step para não se ferrar mais tarde. A real é essa. O atalho é não seguir atalho. Olha aí, ó. Depois dessa frase filosófica, nós terminamos. Ela parece babaca, né? Parece a frase mais tola do mundo, né? Mas o melhor atalho é não seguir atalho, cara. Porque senão, se você pular a etapa, você vai bater de cara no muro tantas vezes. Como diria mestre Yoda, não seguir atalho é o melhor atalho. Invertendo a frase. Exatamente. Bom, pessoal, é isso então. Para quem acompanhou online aqui, né, nas lives aqui nos canais, a gente agradece muito. Esse aqui representa o encerramento da temporada do Dev Show, que é a nossa quinta já. E aí, para quem está ouvindo, para quem está online, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente volta ano que vem com a sexta temporada aí. E com episódios, deixem os seus feedbacks nas plataformas aí. A gente, além de estar no devshow.com.br, a gente está também nas plataformas aí de podcast, o Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, enfim, não deixem de favoritar a gente lá, beleza? E tem mais uma coisa, se você gostou desse formato aqui, comenta aqui embaixo se você prefere esse formato ou gravado, pra gente poder entender como é que vocês gostam desse conteúdo. Boa,
É isso aí. Eu acho que isso é mais natural ao vivo, assim, né? A gente até se conteve, né? Porque às vezes no gravado tem pausas de 30 minutos falando e xingando, né? Não mais porque o editor não deixa. Deixando bem claro aqui. Vamos ver se fica mais fácil para o editor cortar. Eu nem falei de alienígenas do passado hoje, hein? É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos aí. A gente se vê na próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.